Salve, salve molecada jovem, sejam todos bem-vindos, eu sou o Jefferson, esse é o Galaxia Phantom, o seu canal de curiosidade. Então se você é novo por aqui, já se inscreve aí, deixa o seu like que eu prometo que valerá a pena. Dentro daquela playlist sobre curiosidades sobre países, de algum tempo eu desejava fazer um vídeo aqui explicando o porquê nós devemos nos orgulhar de sermos brasileiros. Porém, enquanto eu desenvolvi esse roteiro, eu percebi algo muito importante. É impossível que nós amemos o nosso país e a nossa cultura sem antes amar também as nossas raízes. Então, pensando nisso, antes de fazer um vídeo aqui com razões pelas quais nós devemos amar o Brasil, eu resolvi fazer esse vídeo com razões pelas quais nós devemos amar Portugal, que quer você queira ou não, junto com as raízes africanas e indígenas, são as principais raízes brasileiras. Então, antes de fazer um vídeo aqui falando sobre o Brasil, eu quero fazer um outro vídeo também falando sobre razões pelas quais nós devemos nos orgulhar de termos raízes africanas e indígenas. Dito isso, simbora pro vídeo. Número 1. História. Esse vídeo não é um vídeo contando a história inteira de Portugal cronologicamente, já que ficaria um vídeo muito extenso e temos vídeos muito competentes aqui no YouTube falando sobre essa história. Mas é completamente impossível falar sobre Portugal sem falar sobre a sua história magnífica. Portugal é sem dúvida uma das nações modernas com a história mais bela e admirável que existe. Um povo que esteve por muito tempo isolado do restante do continente e que foi capaz de feitos que mudariam a história não somente de Portugal, mas também a história de todo o mundo. Eu poderia resumir a história de Portugal falando sobre suas enormes conquistas, ou sobre as diversas vezes em que eles venceram o invencível, quando, por exemplo, eles dominaram o Cabo da Boa Esperança, um dos maiores feitos de sua época, ou como durante a Batalha de Cochin de 1504, quando 130 portugueses lutaram contra 80 mil indianos, ou o primeiro cerco de Dil, de 1538, quando cerca de 600 portugueses lutaram contra 20 mil turcos e indianos, ou durante o cerco de Mazagão de 1562, que eram 2.600 portugueses contra 10 mil marroquinos, e no cerco de Chao de 1571, quando 1.200 portugueses lutaram contra 150 mil muçulmanos. Será que o homem é tão macho assim? O cara é da patroa. E apesar de muitas perdas e homens feridos, os caras venceram todas. Cara, você sabe o que isso significa? Esses são apenas alguns exemplos. Durante toda a sua história, Portugal sempre lutou em desvantagem e quase sempre ganhou todas. O que eu gostaria de destacar aqui é algo que nos seus mais de 1000 anos de história se demonstrou ser parte do DNA português, a sua valentia e coragem. Algo que ao longo da história se confirmou em diversas ocasiões e que nunca foi questionado por nenhuma nação. Portugal já deixou bem claro que, embora aparenta ser pequeno em tamanho, a sua capacidade supera qualquer império ou reino. Número 2. Invenção das caravelas. Esse tipo específico de barco foi inventado pelos portugueses e foi especialmente utilizado durante as eras dos descobrimentos entre os séculos XV e XVI. Foi graças ao desenvolvimento das caravelas que os portugueses puderam aventurar-se nos mares mais selvagens, usando as velas triangulares que caracterizavam as caravelas portuguesas e tornavam possível a navegação de forma segura contra o vento. Graças a essa incrível invenção, o descobrimento de novas terras e também a circunnavegação do planeta foi possível. Um feito tão grande que somente a chegada do homem à Lua se equivale a tal ato. As caravelas portuguesas estão entre as 100 maiores invenções da humanidade que foram diretamente responsáveis por mudar o mundo. As caravelas portuguesas mudou o mundo de tal forma que demorou 500 anos até que o ser humano pudesse desenvolver algo parecido. E somente a chegada do homem à Lua se equivale ao que os portugueses fizeram naquela época ali. Olha que coisa absurda, mano. Número 3. Somos partes desse legado. Aproximadamente 90% dos brasileiros têm alguma descendência portuguesa, fazendo com que haja mais descendentes de portugueses no Brasil do que em Portugal. Então sim, filhão, criticar o povo português é criticar uma pequena parte de você também. Número 4. Idioma. Levando em consideração que o idioma influencia diretamente na forma que pensamos, o português é responsável por parte de nossa personalidade. Ainda que isso possa ser bom ou ruim, é fato que nosso carisma provém boa parte por sermos falantes de português. 5. Abolição da escravidão. A escravidão é sem dúvidas o maior crime da história humana e infelizmente fez parte da história de Portugal também. Embora não haja uma razão lógica que justifique tal crime, é fato que não somente Portugal deve levar sobre si essa responsabilidade. E se você é de origem italiana, por exemplo, saiba que a Itália também teve escravos. Ou se você é descendente de alemães, saiba que a história se repete desse lado do mundo também. Isso serve para ingleses, holandeses, chineses, japoneses,
japoneses e até mesmo para africanos. E veja bem, eu não estou passando pano aqui, e o fato de que outras nações tiveram escravos não justifica que Portugal também tivesse, mas é fato de que não importa qual seja a sua origem, também houve escravidão por parte de seus antepassados. Esse é um crime que deve pesar sobre a humanidade e não somente sobre uma nação específica. Sobre isso, é muito importante ressaltar que em 1761, Portugal foi pioneiro na abolição do tráfico de escravos para a metrópole, declarando libertos e forros os escravos que entrassem em Portugal. Foi o primeiro passo para a abolição da escravatura na Europa e posteriormente em todo o mundo. Aposto que essa aí você não sabia, né? Aposto que isso não te contaram na escola, mas aqui é cultura, rapaz, aqui tem cultura. Pessoal, eu decidi fazer esse vídeo porque, como eu disse a princípio, é muito importante que nós entendamos e nos orgulhemos da história que faz parte de nós também. Eu vejo muitos brasileiros criticarem e falar devolvam o nosso ouro, mas entenda que quem roubou ou levou o ouro daqui do Brasil foram seus ancestrais. Então não jogue a culpa nos portugueses que estão lá em Portugal agora, porque as pessoas que tiraram o ouro aqui do Brasil eram tão antepassados deles quanto é seu também. Mas enfim, é isso aí. Existem muitas razões pelas quais nós devemos nos orgulhar de ser de raiz portuguesa. Eu me orgulho demais. Quando eu vivia no Chile, eu sempre falava muito sobre a minha família que veio de Portugal, o quanto eu amo ser um Souza, um Oliveira, porque isso faz parte do meu ser, faz parte de quem eu sou agora. Então é isso aí, se inscreva caso não seja inscrito, fiquem atentos para o próximo vídeo e nós nos vemos numa próxima.